Você não está preparado para ouvir o que vou te dizer agora, mas algo em você já sabe. Algo em você já sentiu esse vazio, essa angústia silenciosa que te visita quando tudo parece estar no lugar. E mesmo assim, algo falta. Não é fome, não é cansaço, é desejo. Mas não esse desejo domesticado que ensinaram a chamar de amor. Falo do desejo cru, instintivo, desconcertante, aquele que nasce no escuro, que pulsa onde a lógica não alcança, que rasga certezas como se fossem véus de seda. E por mais que a civilização tente disfarçar, reprimir, nomear, ele está lá, vivo, faminto, escondido debaixo das máscaras que você usa todos os dias. Freud, o pai da psicanálise, não começou sua jornada tentando curar. Ele começou ouvindo, e o que ele ouviu o mudou para sempre. Não porque encontrou respostas, mas porque descobriu um labirinto. E no centro desse labirinto havia um segredo que ninguém queria enfrentar. O desejo não é limpo, não é puro, não é justo. O desejo é um animal. E o mais assustador, esse animal mora dentro de você. A sociedade tentou domá-lo. Inventou o casamento, a moral, as boas maneiras, criou manuais de conduta, ensinou que o amor deve ser gentil, previsível, respeitoso. Mas o inconsciente, esse território onde a razão perde força, não obedece às regras da superfície. Freud chamou esse espaço de id, o lugar onde nossos impulsos mais primitivos vivem. Desejos sexuais, fantasias de poder, pulsões de morte e prazer misturados num caldo caótico e inegociável. É aí que a coisa fica desconfortável, porque o que pulsa em você não é aquilo que você aprendeu a desejar. A verdade é que muitos dos seus desejos mais intensos são inconfessáveis. Você pode até ter escondido de si mesmo, pode ter trancado em algum porão psíquico, pode ter se convencido de que é uma pessoa equilibrada, civilizada, ética. Mas no silêncio, quando ninguém está olhando, eles voltam. Em sonhos, em fantasias, em impulsos que você reprime antes mesmo de se dar conta. Freud viu isso acontecer repetidas vezes, em mulheres, em homens, em jovens e velhos, pessoas aparentemente normais que carregavam dentro de si um submundo de tensões e contradições. Não era doença, era a natureza falando em voz baixa. E quanto mais elas tentavam se encaixar nas normas da época, mais adoeciam. Crises de ansiedade, paralisias, fobias. O corpo gritava o que a boca não podia dizer. Foi ouvindo essas vozes que Freud percebeu uma coisa brutal. O desejo humano, especialmente o feminino, não segue uma linha reta. Ele é feito de curvas, de impasses, de interditos. As mulheres que Freud atendeu, como Ana, como Dora, não estavam reprimindo apenas traumas. Elas estavam sufocando uma força que a cultura não sabia nomear. O prazer na contradição, o impulso pela transgressão, a excitação que brota daquilo que não se pode ter. Isso te incomoda? Ótimo, porque essa é a intenção. Você precisa ser desconstruído para compreender. O que Freud revelou, e que quase ninguém teve coragem de encarar, é que o desejo não mora no sim, estável, no amor seguro, no afeto domesticado. Ele mora no não que resiste, no mistério que desafia, no jogo de forças que não se resolve. É por isso que tantos casais morrem por dentro, mesmo vivendo juntos. Porque o desejo não é alimentado por harmonia, é alimentado por tensão. E antes que você pense que isso é uma crítica à bondade, à ética, ao respeito, pare. Não é disso que se trata. O que está em jogo aqui não é a negação da civilidade. É o reconhecimento de que a civilidade tem um preço. E o preço pode ser o desejo. Freud dizia que o homem civilizado é um homem frustrado, porque para viver em sociedade, ele precisou abrir mão de partes instintivas, sua força, sua sexualidade pulsante, sua agressividade criadora. Não a agressividade violenta, mas a capacidade de se impor, de conquistar,
de ser presença. Em troca, ele ganhou aceitação social, mas perdeu algo essencial: o contato com seu próprio Eros. Você sente isso, não sente? A sensação de que por mais que faça tudo certo, por mais que seja gentil, presente, respeitoso, falta algo. A resposta dela é fria. Os olhos dela não brilham mais. Você se pergunta: o que estou fazendo de errado? E a resposta que a cultura te dá é: continue sendo bom. Um dia ela vai perceber, mas ela não percebe, porque o desejo dela não responde ao que é certo. Ele responde ao que é vivo. E aqui começa a tragédia silenciosa do nosso tempo. Homens se mutilando emocionalmente para se tornarem o que elas dizem querer. Mulheres se frustrando porque o que elas dizem querer não é o que as faz vibrar. O resultado? Relacionamentos mornos. Corpos presentes, mas almas ausentes. Conversas educadas, mas silêncios insuportáveis. Sexo sem chama. Amor sem pulsação. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta: e se o desejo feminino, aquele mais profundo, mais instintivo, estiver ligado não à proteção, mas à dominação? E se no fundo, o que move a excitação não é o conforto, mas o risco? E se a fantasia mais secreta não for a de ser cuidada, mas a de ser vencida? Antes que você se escandalize, respire. Não estou falando de violência literal. Estou falando da fantasia, do espaço simbólico onde o desejo acontece. Freud sabia que existe uma diferença entre o que se deseja no real e o que excita na fantasia. E ele foi corajoso o suficiente para olhar para isso sem moralismo. É por isso que tantos o odiaram, porque ele teve a ousadia de dizer o que ninguém queria ouvir. O desejo feminino não é doce, é ambíguo, é caótico, é perigoso. Ana queria ser dominada. Dora se excitava com o que a feria. Outras tantas mulheres não queriam proteção, queriam tensão, queriam resistência, queriam contraste. E não era porque estavam doentes, era porque estavam vivas, porque o desejo, como disse Lacan mais tarde, nasce da falta. E o que está sempre disponível não provoca falta. Você começa a entender agora por que tantos homens perfeitos são deixados de lado? Por que tantas mulheres escolhem homens que parecem errados, mas que fazem algo dentro delas despertar? Porque o desejo não responde à lógica da moral. Ele responde à lógica da pulsão. E isso não é culpa de ninguém, nem dos homens, nem das mulheres. É simplesmente a verdade que a cultura não suportou contar e por isso preferiu abafar. Fingir que o desejo pode ser educado, que basta ser gentil e tudo se resolve. Mas não resolve, porque a alma humana não quer ser domesticada, ela quer ser tocada. Você está preparado para seguir nessa viagem? Porque agora que tocamos essa ferida, não há mais como voltar. O que Freud descobriu é um espelho, e você pode escolher quebrá-lo ou se encarar. O que vai ver ali não será bonito, mas será real. E é dessa realidade que vamos partir, porque o desejo que você não reconhece é o mesmo que comanda a sua vida. Você só não sabia disso ainda. Você se lembra da primeira vez em que sentiu que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que, aquela sensação sutil, quase imperceptível, de que a pessoa ao seu lado estava ali, mas não te via mais com os mesmos olhos. O toque ainda vinha, mas sem calor. O olhar ainda cruzava o seu, mas não pousava. E você, mesmo sem palavras, sentiu que o desejo estava escapando pelos vãos do cotidiano. É isso que nos mata devagar. Não é a ausência de amor, é a ausência de pulsação. E talvez o mais cruel disso tudo seja a confusão. Porque você fez tudo certo. Foi presente, leal, educado, gentil. Construiu uma relação baseada no respeito, na parceria, na estabilidade. E ainda assim ela te disse: falta algo. Ou pior, nem disse nada.
Apenas começou a se fechar, a se ausentar emocionalmente, a parecer distante mesmo estando do seu lado na cama. E você ficou ali, perdido, tentando decifrar o que errou. Mas e se o erro não estiver no que você fez, e sim no que você deixou de ser? Dora, uma jovem analisada por Freud no início do século XX, carregava essa contradição em carne viva. Aos 18 anos, acusou um homem mais velho de assédio. Era o amigo do pai. A história parecia clara, até que Freud leu as entrelinhas. Dora dizia não com palavras, mas seu corpo dizia outra coisa. E o mais perturbador, quando o homem parou de insistir, Dora desabou. Como se a ausência de perseguição tivesse sido, para ela, a verdadeira agressão. Isso te incomoda? Pois deveria. Porque esse desconforto é o portal. Freud não estava dizendo que Dora queria ser violentada. Ele estava dizendo que a estrutura do desejo é paradoxal, que aquilo que o corpo sente e aquilo que a mente compreende muitas vezes seguem caminhos opostos. Que o desejo é ativado não pelo que é permitido, mas pelo que é interditado. E esse interdito mora em todos nós. Quantas vezes você viu mulheres se encantarem por homens que as tratavam com desdém? Quantas vezes presenciou amigas, irmãs, colegas, mulheres brilhantes, sensíveis, cheias de valor, se apaixonarem por homens que não ofereciam segurança, mas sim presença? Homens errados, segundo o discurso social. Homens que não pediam licença para existir, que não explicavam o tempo todo o que sentiam, que não se diluíam para agradar. Talvez você tenha sido esse homem que ficou para trás, o que fez tudo certo e não foi escolhido. Ou talvez você tenha sido essa mulher que pediu estabilidade, mas secretamente ansiava por ser surpreendida, que dizia querer paz, mas se arrepiava diante do inesperado, que dizia valorizar a previsibilidade, mas chorava em silêncio quando não se sentia mais tocada. Essas contradições não são defeitos. São partes da alma que a cultura tentou domesticar, mas que continuam ali, vibrando no subterrâneo do ser. O filósofo e psicanalista Sigmund Freud chamou atenção para isso quando disse que somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de espírito. A repressão necessária para manter a civilização nos afastou do nosso núcleo instintivo. E ao negar o instinto, negamos também o desejo. É por isso que a maioria das relações hoje parece sufocada por dentro. Vemos casais se respeitando profundamente, dividindo boletos, tarefas, projetos de vida. Mas na hora de deitar, há um silêncio, um vazio que nenhuma gentileza preenche, um buraco onde antes havia chama. E os dois, sem saber nomear, começam a se culpar em silêncio. Ela pensa, será que o problema sou eu? Ele pensa, será que não sou mais suficiente para ela? E nenhum dos dois entende que o problema não é moral, é estrutural. Porque o desejo, ao contrário do amor, não se alimenta de estabilidade, ele se alimenta de tensão. Você percebe isso ao olhar para trás? Talvez tenha vivido um casamento de 20 anos que terminou sem gritos, sem traição, sem drama. Só terminou, como um suspiro que se esgota, e você ficou com a sensação de que poderia ter feito algo, mas não sabia o quê, porque a pessoa não foi embora por falta de amor, foi embora por falta de vida. Talvez tenha sido você quem saiu, quem um dia olhou para o lado e sentiu que não havia mais espelho ali, que a pessoa com quem dividia a vida não conseguia mais te provocar, te desafiar, te tocar na alma. Não havia mais o jogo sutil entre o querer e o não poder. Tudo era previsível demais, farto demais, correto demais. E a verdade mais dolorosa é que o desejo não floresce onde tudo está resolvido. Essa é a ferida que ninguém quer tocar, porque é mais fácil culpar o outro. Dizer que o mundo está superficial, que as pessoas não sabem amar. Mas e se não for isso?
E se o problema estiver em nós, que tentamos viver uma vida completamente previsível, esperando sentir algo imprevisível? E se o desejo estiver morrendo, não por falta de amor, mas por excesso de controle? Vivemos em 2025, a era do algoritmo, da resposta rápida, da vida segura e da presença controlada. Mas nada disso excita, porque o desejo precisa do mistério, precisa da ausência, precisa da dúvida. E nenhuma planilha afetiva pode oferecer isso. Freud já dizia que o desejo nasce onde há proibição. É por isso que tantos fantasmas nos visitam à noite. É por isso que tantas mulheres, mesmo casadas com homens bons, fantasiam com figuras que não se encaixam no ideal de parceiro. Mafiosos, vilões redimidos, figuras dominadoras. E isso não faz delas perversas, faz delas humanas. O problema é que poucas têm coragem de admitir, e muitos homens nem desconfiam. Porque foram ensinados a buscar aprovação, a serem seguros, a dizer sim quando querem dizer não, a se moldar ao que acham que ela espera, e nessa adaptação silenciosa se apagam, deixam de ser presença, deixam de ser polo, deixam de ser desejáveis. Você já se perguntou por que tantas mulheres se apaixonam por homens emocionalmente inacessíveis? Não é porque elas são confusas, é porque nesses homens existe algo que os homens bons mataram em si: o mistério, a tensão, a firmeza que não se explica, a presença que não se desculpa. E talvez agora tudo comece a fazer sentido para você. Talvez as peças do quebra-cabeça comecem a se encaixar, porque o que está em jogo aqui não é se você é uma boa pessoa, é se você ainda pulsa, se ainda sustenta a sua presença sem pedir desculpas por ela. O desejo não exige perfeição, exige verdade. E a verdade, às vezes, é desconfortável. Mas sem ela, o corpo cala, a alma adormece e o amor morre de inanição. Talvez agora você esteja começando a se lembrar, não de uma teoria, mas de um sentimento, algo que já viveu, um olhar que te atravessou, um toque que fez o tempo parar, um momento em que você foi inteiro, sem precisar entender, foi sentido, e naquele instante você era desejo vivo. Essa memória não mente, porque ela é o seu mapa de volta. E a pergunta que você precisa fazer agora é: quantas partes de mim eu precisei apagar para me tornar o que esperavam? Você já teve a sensação de estar presente, mas invisível? Já viveu aquele estranho vazio onde tudo está em ordem, mas você não é mais notado? O relacionamento segue, a convivência existe, os gestos continuam, mas algo essencial desapareceu. Você está ali, mas não pulsa mais no outro. E é nesse ponto, nesse silêncio pesado que se instala entre duas presenças, que nasce a morte invisível do desejo. Não acontece de uma hora para outra. Primeiro, é o olhar que perde o brilho. Depois, o toque que perde intenção. O abraço se torna mecânico. As conversas viram listas de afazeres. E no meio disso tudo, a alma começa a gritar. Mas ninguém ouve, nem mesmo você. E o mais perverso é que muitas vezes esse colapso acontece onde tudo está certo. Onde o homem é gentil, presente, leal e a mulher madura, companheira, ética. Mas o desejo não responde ao que é certo. Ele responde ao que é vivo. E o que é vivo, por definição, é instável, pulsante, contraditório. Por que será que tantos casais que funcionam emocionalmente e racionalmente não funcionam mais na cama? Freud, sempre ele já dizia: onde está o id, o ego deve advir. Ou seja, onde existe desejo inconsciente, precisamos ter consciência. Mas o que fizemos foi o contrário. Tentamos amputar o id, esconder o instinto, colocar uma etiqueta de relacionamento saudável por cima daquilo que é, por natureza, imprevisível. Você já reparou como a palavra relacionamento saudável virou um mantra moderno? Mas saudável para quem?
Para o desejo ou para o ideal de estabilidade emocional? O que é mais perigoso? Um amor com tensão ou uma convivência sem alma? Talvez a gente tenha sido condicionado a buscar vínculos que nos confortem e não que nos desafiem, a escolher o amor que não dói, mesmo que também não vibre, a preferir o parceiro que nunca nos contraria, mesmo que também nunca nos desperte. Quantas pessoas você conhece que vivem assim? Quantos casais você vê sorrindo em fotos, mas que evitam qualquer contato mais íntimo quando ninguém está olhando? E talvez o mais doloroso, quantas vezes foi você? Quantas vezes você preferiu calar para não desagradar? Quantas vezes moldou o seu desejo ao que achava que seria aceito, esperando ser finalmente amado por inteiro? Quantas vezes confundiu aceitação com atração e se frustrou por ser querido, mas não mais desejado? É duro perceber, mas o desejo não nasce onde há certeza. Ele floresce na incerteza, no jogo de forças, na dança entre o expor e o esconder. Isso te assusta? Deveria, porque significa que ser amável demais pode te tornar invisível. Freud percebeu esse fenômeno com uma clareza desconcertante. Em seus estudos sobre a repressão, ele descreve como o instinto masculino de conquista, liderança e sexualidade foi sendo domesticado para que o homem coubesse no molde civilizado. Só que ao fazer isso, perdemos a essência do que nos tornava magnetizantes. E o pior, começamos a confundir passividade com virtude. Você sente isso? A exaustão de tentar fazer tudo certo, ser gentil, ser compreensivo, ser paciente e ainda assim ser deixado de lado, ser trocado, ignorado, esquecido. O filósofo austríaco viu de perto essa transformação. Um caso emblemático foi o de Edward, um homem comum, advogado, educado, modelo de civilidade. Fez tudo o que lhe disseram que era certo. Tratava a esposa com respeito, dividia as tarefas, ouvia suas dores, dava espaço. E ainda assim, ela o abandonou. Não por alguém melhor, mas por alguém mais vivo. Um sujeito impulsivo, errático, mas cheio de presença. Será que isso te lembra alguma coisa? O que Freud chamou de castração moral é o fenômeno mais presente nos relacionamentos de hoje. Homens que, para não parecerem opressores, abandonaram toda e qualquer energia de direção. Homens que, para não incomodar, passaram a viver em estado de espera e, nessa espera, evaporaram. Agora pare e pense com honestidade. Quantas vezes você mesmo já se desconectou do seu impulso vital, da sua força criadora, da sua autoridade interior, por medo de parecer errado? E mulheres? Quantas vezes vocês se viram ao lado de um homem que era tudo o que vocês pediram, mas não o que seus corpos queriam? Quantas vezes sentiram culpa por não desejarem aquele que tanto se esforçou por vocês? Quantas vezes se convenceram de que o problema era o desejo e não a relação? Pode parecer injusto, mas é profundamente humano. A verdade é que o desejo feminino não respeita planilhas emocionais. Ele respeita contraste, respeita força, respeita a energia que não colapsa. Não se trata de dominação literal, mas de polaridade, de tensão entre dois polos que não se anulam. Freud chegou perto de dizer isso, mas parou onde a cultura o obrigou a parar. Afinal, quem teria coragem naquela época, e talvez nem agora, de dizer que o desejo feminino tantas vezes se acende mais na resistência do que na entrega? Mas você sabe, mesmo que jamais tenha colocado em palavras, você sabe, você já sentiu, já viveu, talvez num momento inesperado, num encontro breve, num olhar intenso, aquele tipo de conexão que te desarma, que te tira do eixo, que te faz esquecer todas as regras, porque ali, por alguns segundos, você não era o que os outros esperavam. Você era você, você consegue lembrar? Então me diga, o que você fez com esse pedaço vivo de si? Escondeu? Matou? Trocou por uma versão mais aceitável? Muitos homens hoje vivem nesse limbo.
São bons demais para provocar fascínio. São previsíveis demais para despertar fogo. Não porque sejam fracos, mas porque foram ensinados a se amputar. Foram educados para buscar aprovação e não magnetismo. E no processo, perderam o brilho nos olhos. E quando perdem o brilho, perdem também o olhar dela. Esse é o ponto mais triste de todos. Quando o homem começa a viver pelo olhar da mulher e não pelo seu próprio. Quando sua presença deixa de ser um convite e se torna um pedido de atenção. Quando ele deixa de atrair e passa a implorar, ainda que em silêncio. Você já passou por isso? Já sentiu que precisava merecer o amor dela a cada gesto? Já se viu calculando palavras, passos, sentimentos para não ser rejeitado? Compartilha comigo. Me conta aqui nos comentários. Porque essa dor não é só sua. É de uma geração inteira de homens e mulheres que foram ensinados a apagar o próprio fogo. Mas é preciso coragem para olhar isso. E mais ainda, para mudar. A grande ironia é que enquanto todos gritam por liberdade, o desejo continua pedindo tensão. Enquanto buscamos relações iguais, o desejo ainda pulsa onde há diferença. Enquanto promovemos segurança, o desejo espreita o imprevisível. E se isso não for resolvido com lucidez, vira tragédia. Porque o que não pulsa, morre. E você não foi feito para morrer por dentro. Foi feito para viver inteiro. Você sabe o que é morrer devagar? Não aquela morte súbita, trágica, que explode num grito, mas a que se instala em silêncio entre uma conversa sobre contas a pagar e um beijo sem intenção. É essa morte lenta, emocional, invisível, imperceptível aos olhos de fora, que consome milhares de casais todos os dias. E ninguém vê, ninguém fala, porque tudo está aparentemente no lugar. Mas o que pulsa já não vibra, o que toca não penetra, o que vive apenas sobrevive. Há algo particularmente cruel nessa experiência, porque ela não tem vilão, não tem causa óbvia. Acontece com gente boa, com gente que se ama, com gente que fez tudo certo. Mas o desejo não respeita o certo. Ele responde àquilo que queima, e o que queima raramente é seguro. Você já ouviu falar no paradoxo da segurança? Um estudo conduzido por Esther Perel, terapeuta belga conhecida por seu trabalho sobre erotismo no casamento, revelou algo que Freud já intuía um século antes. Quanto mais seguro um vínculo se torna, mais desidratado tende a ficar o desejo. Não porque a segurança seja ruim, mas porque o desejo se alimenta de distância, de risco, de tensão entre o conhecido e o inatingível. Talvez por isso seja tão comum ver casais se amarem profundamente, mas não conseguirem mais se tocar. Eles cuidam um do outro, são parceiros fiéis, se apoiam em todas as batalhas da vida. Mas à noite, quando o silêncio chega, não há mais ímpeto, não há mais fome, apenas carinho. Aquele mesmo carinho que se tem por um irmão, por um amigo, por um filho, mas não por um amante. E isso dói. Dói porque ninguém quer admitir. Dói porque mexe com a autoestima. Dói porque parece ingratidão desejar algo além de quem já está ao seu lado há anos. Mas me diga com honestidade, quantas vezes você já se pegou lembrando com saudade não de alguém que te deu estabilidade, mas de alguém que te desestabilizou? Quantas vezes o seu corpo reagiu não ao previsível, mas ao imprevisível? Quantas vezes você sentiu falta da atenção, mesmo que sua razão dissesse que aquilo era errado? Há um dado ainda mais perturbador. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan em 2021, cerca de 57% das mulheres em relacionamentos longos relataram fantasias frequentes com homens que não eram seus parceiros. A maioria não queria trair, não queria acabar com a relação, mas admitia sentir que o erotismo havia migrado da realidade para a imaginação. E sabe o que é mais fascinante nisso? Não eram fantasias sobre príncipes encantados, sobre romances delicados ou jantares à luz de velas. Eram fantasias de dominação,
de intensidade, de entrega sem controle, de serem arrebatadas, não convencidas. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Será que o que nos ensinaram sobre desejo era mesmo verdade? Freud, com toda a sua ousadia, já havia colocado o dedo nessa ferida. Em suas cartas privadas, aquelas que o público em geral nunca leu, ele dizia que a mulher civilizada era muitas vezes uma performance. Por baixo das camadas de educação, havia impulsos brutos, desejos avassaladores, pulsões que não cabiam no discurso da época. E o mais desconfortável não era patologia, era estrutura. Você consegue entender o que isso significa? Significa que, em muitos casos, a repressão não foi feita sobre o que era errado, mas sobre o que era natural. E hoje vivemos o efeito colateral disso. Uma geração de mulheres que foram ensinadas a desejar o homem sensível, gentil, estável e que, ao mesmo tempo, se sentem secretamente atraídas por figuras que representam o oposto: intensidade, mistério, força. O que Freud chamou de ambivalência do desejo feminino não era misoginia, era observação clínica. Mas quem teve coragem de ouvir? É difícil digerir isso, porque exige de nós uma revisão profunda. Exige aceitar que talvez o desejo não seja justo, que talvez ele não siga a mesma lógica da ética, que talvez ele tenha raízes num tempo anterior à linguagem, anterior à razão, anterior ao que a gente aprendeu a chamar de certo. E isso não é confortável, nem para o homem, nem para a mulher, porque o homem também está perdido. Ele foi domesticado emocionalmente, ensinado a se desculpar por existir, a se moldar ao que ela deseja, sem perceber que, ao fazer isso, perde justamente o que a fazia desejá-lo. Sua presença enigmática, sua firmeza silenciosa, sua independência vital. E a mulher, por sua vez, começa a se sentir traída por si mesma, porque ela pediu exatamente o que recebeu. Pediu afeto, estabilidade, reciprocidade. E agora, sem entender por quê, sente que algo se quebrou, que o fogo não arde mais. E a culpa, como sempre, vem sutil, silenciosa, cruel. Você já viveu isso? Já se viu sentindo culpa por não desejar mais alguém que ainda ama? Já tentou acender uma chama que teimava em não voltar, mesmo com esforço, terapia, diálogo? Já escondeu de si mesma o desejo por algo ou alguém que não fazia sentido, mas que fazia você sentir-se viva? Comenta aqui, me conta, porque quando você fala, outras pessoas também encontram coragem para falar. Existe um silêncio insuportável nos relacionamentos modernos. Um silêncio feito de concessões morais, de afeto sem tesão, de presença sem vibração. Casais que se olham, mas não se enxergam mais, que se tocam, mas não sentem, que se beijam, mas não se arrepiam. E tudo isso acontece sob o manto de um suposto amadurecimento. Mas será mesmo maturidade ou conformismo? Talvez seja a hora de parar de tentar salvar o desejo com regras, de entender que ele não floresce onde há obediência, mas onde há contraste, que não se alimenta do garantido, mas do arriscado, que não nasce no território da paz, mas do mistério. Freud dizia que o desejo é uma espécie de retorno do recalcado, aquilo que você esconde, que você nega, que você tranca num porão, um dia volta, e volta mais forte, volta como sintoma, como tédio, como ressentimento, como indiferença. Você já percebeu que muitos términos não acontecem por conflito, mas por indiferença, por uma sensação de que não tem mais porquê. Isso não é falta de amor, é falta de eros. E o eros, o impulso vital, morre quando a gente tenta controlá-lo demais. Por isso, talvez a pergunta mais importante que você pode se fazer hoje não é como salvar meu relacionamento, mas sim, como resgatar o meu desejo. E a resposta talvez não esteja no outro, mas em você. Em como você tem se apagado, em como você tem se moldado, em como você tem silenciado a parte selvagem que mora em você, por medo de não ser aceito,
por medo de não ser desejável, por medo de ser demais. Mas e se ser demais for exatamente o que falta? E se o seu erro não for excesso, mas ausência? E se o desejo que você busca no outro estiver dormindo dentro de você? Porque às vezes o que parece o fim é só o começo de uma reconexão com aquilo que te faz pulsar, que te faz vibrar, que te faz vivo, e nada, absolutamente nada, substitui isso. Você já percebeu como os relacionamentos de hoje se tornaram um campo minado de expectativas silenciosas? Há quem continue acreditando que basta amar com força, falar com cuidado, ser gentil o suficiente e tudo se resolve. Mas não se resolve, porque o problema não é falta de amor, é falta de tensão, falta de contraste, falta de presença real. Estamos todos vivendo em um teatro afetivo onde os papéis são desempenhados com perfeição, mas a alma do enredo foi embora. A mulher, sufocada por ideais de equilíbrio emocional, não se permite desejar o que a tira do controle. O homem, condicionado a não incomodar, a ser agradável, a não errar, transforma-se em uma sombra da própria potência. E nesse acordo não verbal de convivência harmônica, o que morre é justamente o que poderia manter tudo vivo: o Eros. Freud sabia disso, não como quem julga, mas como quem observa. Ele escreveu: a civilização exige a renúncia ao instinto. E talvez aí esteja a ferida. Porque essa renúncia nos ensinou a ser bons, mas nos afastou do desejo. Construímos uma ideia de relacionamento onde tudo deve ser dito, combinado, discutido, racionalizado, mas esquecemos que o que move o sangue nas veias não nasce da lógica. Desejo não pede permissão. Desejo acontece, ou não. E quando não acontece, não há conversa que salve. Não há flores, jantares, terapias de casal que reacendam o que foi anestesiado pelo excesso de previsibilidade. O desejo precisa de imprevisibilidade. Precisa do frio na barriga. Precisa do risco de se perder, do medo de não ter, do mistério de não saber se é ou não é. O que fizemos foi tentar disciplinar o desejo como se ele fosse um funcionário público do afeto, como se ele pudesse seguir metas, horários e planilhas emocionais. Mas ele não segue. Ele escapa. Ele se esconde nas brechas da rotina. Ele morre quando é obrigado a ser seguro demais. Por isso, a sensação de abandono emocional em muitos relacionamentos é real, mesmo quando ninguém foi embora. O corpo está ali, mas a alma partiu. E o mais trágico: ambos sentem isso, mas fingem que não. Porque é melhor manter a aparência do que encarar a possibilidade de que o modelo inteiro está falido. E esse é o ponto em que muitos começam a acreditar que o amor acabou. Mas o amor não acabou. O que acabou foi a faísca que o desejo acende quando ainda existe algo a conquistar. E isso só nasce quando os dois estão inteiros, presentes, habitando sua própria essência, sem se diluir no outro. Freud alertava para esse perigo ao falar do narcisismo das pequenas diferenças. Quando tentamos nivelar tudo para que não haja conflito, não haja tensão, não haja oposição, matamos o campo magnético do encontro. O desejo precisa de polaridade. Precisa de masculino e feminino em sua dança arquetípica, não como gênero, mas como energia. Direção e movimento, contenção e entrega, firmeza e rendição. Mas onde está o homem que se permite ser direção hoje? Onde está a mulher que se permite ser movimento sem culpa? Ambos foram desautorizados a habitar suas naturezas. A mulher por medo de parecer submissa, o homem por medo de parecer opressor. E nessa desconstrução mal conduzida, perdemos o fio da dança. Os dois se tornaram neutros, corretos, éticos, mas incapazes de provocar um ao outro. Você sente isso? Essa neutralização afetiva onde tudo é igual, mas nada é intenso? Onde tudo é respeitado, mas nada é arrebatado?
Talvez agora você entenda por que tantas mulheres dizem: eu o amo, mas não sinto mais nada. Ou porque tantos homens dizem: eu faço tudo por ela, mas parece que não sou visto. A mulher se frustra por não encontrar um homem que a faça sentir o que nem ela sabe nomear. O homem se frustra por não entender por que ser bom deixou de ser suficiente. A resposta não está na bondade, está na presença. Presença verdadeira, que não busca ser agradável, mas autêntica. Que não precisa ser aceita porque já se aceita. Que não implora por validação, porque pulsa de dentro para fora. Freud sabia que o inconsciente não obedece às regras do ego. Por isso, não adianta dizer que ama. Se o desejo não está presente, o corpo não responde, a alma não vibra, e a relação, por mais bem intencionada que seja, se torna um simulacro. Um acordo confortável sem nenhuma vitalidade. Chegamos então a um ponto decisivo. Ou continuamos tentando agradar, silenciar, moldar, evitar a fricção, ou temos a coragem de resgatar aquilo que foi perdido no processo de nos tornarmos aceitáveis. E isso não é um convite à arrogância, à agressividade ou ao retrocesso. É um chamado à inteireza, porque um homem inteiro não precisa gritar para ser notado. Ele sustenta sua presença. Ele habita seu corpo, sua fala, sua missão. E uma mulher inteira não precisa manipular para ser desejada. Ela permite que sua vulnerabilidade seja força e que sua entrega seja escolha, não submissão. Esse reencontro com a própria potência não é um truque de sedução, é uma volta para casa. E agora, talvez mais do que nunca, você esteja sentindo o peso de tudo isso dentro de si. A saudade do que você já foi, a dor do que se apagou, a frustração por tudo o que tentou fazer dar certo e não deu, mas também uma fagulha, um eco, um chamado. Sim, você pode tentar salvar a relação, pode tentar reacender a chama com palavras bonitas, com surpresas, com boa vontade, mas se você não se reconectar com a sua própria verdade, nada vai mudar. Porque o desejo só nasce entre duas presenças que se mantêm inteiras, mesmo quando se encontram. E é por isso que antes de consertar o nós, você precisa resgatar o eu. Está pronto para isso? Na próxima parte, vamos caminhar juntos, passo a passo, por um plano prático de reconexão com o seu centro, sua direção, sua energia vital. Não para que alguém te deseje, mas para que você volte a pulsar. Porque quando você pulsa, o mundo sente. E tudo muda, inclusive quem te vê e quem te ama. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você se recusou a continuar vivendo no modo automático. Talvez tenha sido uma dor antiga que ressurgiu enquanto ouvia essas palavras. Talvez tenha sido um silêncio entre você e a pessoa que ama, um toque que esfriou, um desejo que desapareceu sem aviso. Ou talvez tenha sido algo mais profundo, o reconhecimento de que você se perdeu de si mesmo tentando ser tudo o que esperavam e esqueceu de ser quem você é. E agora, com o coração entreaberto e os olhos mais atentos, você sabe, não basta compreender, é preciso agir, não por desespero, mas por responsabilidade com a própria alma. O que vem a seguir não é uma fórmula mágica, é um caminho, um retorno, um plano prático para te reconectar com a sua potência, com sua verdade e, sobretudo, com sua presença. Uma presença que não precisa gritar, não precisa convencer, não precisa agradar, porque simplesmente é. Silencie para se escutar. Antes de mudar qualquer coisa fora, é preciso voltar para dentro. O primeiro passo é o silêncio. Todos os dias, separe 10 minutos para ficar consigo mesmo, sem distrações, sem celular, sem ninguém. Sente-se com a coluna ereta, os pés no chão, as mãos descansando no colo e apenas respire. No início, sua mente vai tentar fugir, vai se agitar, vai trazer tarefas, ansiedades, lembranças. Deixe tudo passar.
Esse exercício simples, repetido diariamente, reconstrói o contato com sua bússola interna. E é aí que a transformação começa. Não no barulho da performance, mas na quietude da presença. Freud dizia que a alma é como um espelho, só mostra o que carrega quando paramos de agitá-la. 2. Reconquiste sua autonomia emocional. Pare de esperar permissão para existir. Você não precisa que ela diga que está tudo bem. Você não precisa ser aceito para se afirmar. Você não precisa moldar sua vontade ao desejo do outro para ser amado. Sua missão não é agradar. Sua missão é se posicionar. Todos os dias, pergunte a si mesmo: o que eu quero hoje? Não o que os outros esperam de mim. O que eu quero. E então, tome ao menos uma pequena decisão por você, e só por você. Pode ser dizer não a algo que te desrespeita, pode ser mudar sua rotina, pode ser apenas manter sua palavra consigo mesmo. Isso parece pequeno, mas é imenso, porque cada vez que você se escuta e age, você se reconstrói. 3. Restaure sua energia vital com limites claros. Presença sem limites vira servidão. Amor sem contorno vira dissolução. Você precisa aprender a se conter e a conter o outro. Isso não é violência, é estrutura. E a estrutura é o que sustenta o desejo. Homens que não sabem dizer basta perdem a admiração. Mulheres que tentam controlar tudo perdem a espontaneidade. O convite aqui é simples, mas exige coragem. Toda vez que sentir que está se anulando para manter a harmonia, pare. Respire, reposicione. Isso pode significar interromper um ciclo de agradar, pode ser negar um pedido, pode ser não responder imediatamente a uma mensagem. Você não está sendo cruel, você está sendo inteiro. 4. Abrace o mistério novamente. Você não precisa ser completamente decifrável para ser amado. Pelo contrário, aquilo que é previsível demais perde a graça. O desejo precisa de mistério. E o mistério nasce quando você para de se explicar o tempo todo. Pare de dizer tudo. Pare de justificar cada gesto. Permita-se ser ambíguo, ser múltiplo, ser humano. Nem tudo precisa ser claro. Nem todo sentimento precisa ser traduzido em palavras. Quando você abraça seu próprio enigma, você se torna magnético. Porque há algo em você que não está à venda, algo que não se dobra, algo que pulsa, mesmo quando não é compreendido. E esse algo é o que mais atrai. 5. Retome sua missão no mundo. O homem mais desejável não é o que busca a aprovação, é o que está em movimento, o que tem uma direção, o que está construindo algo maior que o próprio ego. E isso vale para mulheres também. Quando você vive conectada a algo que transcende o relacionamento, uma causa, um projeto, uma expressão autêntica de si, você se torna mais viva. E o desejo reconhece a vida. Todos os dias, alimente sua missão. Mesmo que ainda esteja confusa, mesmo que ainda não saiba o nome dela, pode ser aprender algo novo, voltar a criar, dizer a verdade que você sempre evitou. Cada passo nessa direção é um passo em direção a si mesmo. E quanto mais você se reencontra, mais o outro sente sua presença. 6. Transforme a rotina em rito. O desejo não sobrevive na repetição sem intenção. Ele morre onde tudo vira protocolo. Por isso, transforme pequenos momentos em rituais. Não precisa ser algo elaborado. Pode ser o café da manhã que você prepara com presença. Pode ser um toque que carrega intenção. Pode ser o jeito como você se veste, como caminha, como olha. A diferença entre um gesto qualquer e um gesto magnético é a consciência. E a consciência é o que separa o hábito do rito. Esse plano não é sobre salvar o relacionamento. É sobre salvar a sua energia vital. Porque quando você está inteiro, o outro sente. Quando você pulsa, o ambiente muda.
Quando você se reconecta com o seu centro, tudo à sua volta começa a responder de forma diferente. Talvez agora você esteja respirando diferente. Talvez uma parte esquecida de você esteja começando a acordar. E tudo bem se isso trouxer medo. A mudança assusta mesmo. Mas também liberta. Você não precisa mais viver como espectador da sua própria história. Você pode voltar ao centro do palco, não como quem se exibe, mas como quem se habita. Se essa jornada falou com você em algum nível, se ela cutucou suas feridas, reacendeu sua esperança ou apenas te fez pensar, eu te convido a continuar caminhando com a gente. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e, acima de tudo, compartilhe sua experiência nos comentários. O que mais te tocou? O que você já viveu que ressoou aqui dentro? Sua voz importa, porque quando você fala, você permite que outros também encontrem sua coragem. Estamos juntos nessa travessia. E o próximo passo começa agora.